Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim para a gente continuar nosso desenho. Vamos pintar esse crisântemo hoje, que está um pouquinho de lado, e essa folha. Vamos ver o passo a passo? Bom, gente, vamos começar com essa folha. Eu vou passar por algumas partes dela um pouco de verde pistache. São os lugares onde eu quero maior luminosidade. E vou dar sequência com o verde pinheiro. Olha só, eu primeiro vou passar o verde pistache, depois eu vou passando esse verde pinheiro emendando, aí depois a gente vai dar sequência. Eu não vou pintar logo tudo, porque se essas tintas secam, aí fica muito manchado na hora da emenda. Então, primeiro eu vou fazendo um pedacinho, depois eu vou fazendo outro. Olha só os pontos que eu quero com maior luminosidade. Primeiro eu coloquei o verde pistache e vou emendar, tá vendo? Emendar o verde pinheiro. Só depois de eu fazer essa emenda que eu termino de encher toda a minha folhinha com o verde pinheiro. Terminado de encher com o verde pinheiro, eu tô pegando um pouquinho mais do verde pistache e passando em cima dessa emenda, deixando ela melhor feita e maior essa luminosidade. Veja que quando a gente faz isso, a gente acaba deixando mais luminosidade nessa parte que estava mais estreitinha. Terminada essa base dessa folha, que foi toda feita com o verde pinheiro e o verde pistache, eu vou pegar um pouquinho de verde pântano e vou começar a melhorar esse acabamento em volta. Vou pegando um pouquinho verde pântano na quina do pincel. Essa quina com essa tinta fica voltada para fora e vou, olha, passando por toda a lateral da minha folhinha. Vou fazer essa parte aí de cima. Observe que fica bem discreto, ou seja, eu não levei tinta demais. E agora eu vou pegar uma porção de azul bebê e vou começar a deixar mais luminosidade em cima dessa folha. Se você não tiver o azul bebê, você pode usar o amarelo bebê, você pode usar marfim, areia, palha, até mesmo branco. Você pode estar usando aí, tá? Vou espalhando, olha, porções, mas respeitando essa pontinha que nós colocamos, essas pontinhas, essas laterais que nós colocamos com o verde pântano. Tá vendo que eu não tô cobrindo isso aí? Essa luminosidade está ficando depois dessa sombra, desse contorno. Agora eu vou passar o verde pântano também por essa parte de baixo, da mesma forma que eu fiz em cima. Sendo que em alguns lugares esse verde pântano ele vai se estender um pouquinho mais. Olha só, vou fazendo essas quininhas. Esse cantinho aí mais profundo, eu puxei um pouquinho mais de verde pântano, tá vendo? Deixei uma sombra mais marcada entrando para dentro da folha. Vou fazendo essa lateral e nesses cantinhos assim, eu tô puxando um pouquinho mais, deixando uma sombra maior, mais crescida, tá vendo? Essa sombra que eu tô colocando não tá sendo mais só pra pontinha. E vou terminar essa região aí todinha, passando, fazendo o contorninho e emendando ao verde pinheiro e o verde pistache que já estavam pintados como base para essa folhinha. Essa região aí em cima é um pedacinho da folha que passa por debaixo dessas pétalas de flores. Fica no espaço bem escuro, que por sinal eu já havia pintado com sépia. Mesmo assim eu marquei ele, tá? Você pode ter pintado com sépia e você pode também deixar o espaço em branco para encher só com verde pântano. É bom já ter uma base escura porque vai ficar mais escuro ainda. Estou fazendo sombra por essas regiões aí, que fica embaixo da pétala, dando preferência a deixar a sombra mais para o lado de baixo. Lembrando que nós temos uma vela que está acesa aí acima. Então, de qualquer forma, vem uma certa luminosidade dessa vela. Por essa razão, eu estou deixando essa sombra mais voltada para o lado de baixo. Essas nervuras dessa folha, eu vou fazer também que uma sombra.
Olha só, coloquei uma boa quantidade de verde pântano e agora eu estou espalhando esse verde pântano, deixando ele mais que uma sombra do que uma nervura. E essas fininhas eu vou fazer o mesmo também. Vou colocar a listinha com verde pântano e vou apagar um pouco, dando preferência, algumas puxando para os dois lados e alguma dando preferência a puxar para um lado. Olha só, essa daí eu estou puxando mais para a direita. Essa grande eu puxei mais para cima. E assim eu vou marcando as nervuras ou os lugares onde ficariam as nervuras da minha folhinha. As nervuras dela não será aquele risquinho certinho que algumas folhinhas têm, não é? Você vai pegando um pouquinho verde pântano. Cuidado, porque a gente sabe que essa tinta é muito escura, principalmente na hora que a gente vai passar ela, nessas regiões que estão pintadas ou que aparece mais a tonalidade do verde pistache, que é um verde mais clarinho. Olha só, eu vou puxando para essas auxiliares, eu ainda vou puxando outras menores do lado, e elas têm umas certas depressões. Essas nervuras dessas folhas, elas são umas depressões em cima da folha. Não é aquele risquinho muito marcado, mas que umas depressõezinhas mesmo. Eu estou acrescentando entre elas uma pequena porção a mais de verde pistache, para deixar mais saliência ainda nesses lugares que eu quero que fique com mais luminosidade, que levam mais luminosidade. Tá vendo? Parece que ele salta mais, ele fica num relevo superior, ainda mais superior. Coloquei agora em cima um pouco do azul bebê. Vou espalhar as laterais desse azul bebê e vou deixar o centro com maior quantidade de tinta. Veja que ganhou uma boa luz em cima dessa folha entre essas nervuras, essas depressões de nervuras. Aí é o verde pistache que eu estou espalhando. E eu vou trabalhar todas as nervuras dessas folhas dessa forma. Lembrando que essa folhinha que eu estou pintando agora é a folha dos crisântemos. Ela corresponde aos crisântemos, não é a folha do azevinho. A folha dos azevinhos eu pintei de uma forma bem diferente no vídeo anterior a esse. Eu vou começar a colocar ainda mais luminosidade. Aliás, nós colocamos uma porção de azul bebê aí em cima. Fui para a parte de baixo para ele secar um pouquinho. Agora eu estou reforçando esse azul bebê, deixando ele ainda mais marcado. É bom que eu deixei secar um pouquinho, porque se você prestou atenção, o azul bebê que eu havia colocado, ele apagou bastante. Então, eu coloquei uma porção a mais e vou deixar ele aí quietinho, secando mais um pouco. Enquanto isso, eu vou trabalhando as outras nervuras. Olha só, essa principal, que é aquela mais marcada, mais forte, eu tô colocando da mesma forma. Tô colocando uma boa porção do verde pântano e estou espalhando como uma sombra. Eu não vou deixar para essa folha nenhuma nervura, aquela muito marcada, como foi o caso da folha do azevinho, tá? Vou começar a puxar suas nervuras auxiliares dessa parte maior dessa folha e depois a gente vai voltar novamente com esse azul bebê. Vamos unindo essas tintas, você não precisa deixá-las manchadas. Agora eu vou pegar uma porção a mais de verde pistache e vou colocando aí embaixo como 3 separações de nervuras, como se fosse aliás, 4, como se fosse entre 4 nervuras. Olha só que eu coloquei essa tinta, mas que eu tô puxando, ela estou unindo, puxando para a parte de baixo. A parte de cima deixe ela assim escura mesmo, como uma sombra mais marcada. Misture bem essas tonalidades e daí pegue mais o verde pântano para marcar os pontos
de nervuras dessa parte maior dessa folha. Olha só, eu coloquei o verde pântano, estou espalhando novamente, eu não estou deixando ela fininha, marcada, eu estou apagando, deixando que aquela sombra mais um tanto enlarguecida. Feita essa parte de cima, nós vamos fazer o mesmo na parte de baixo. Observação que quando a gente coloca as nervuras de cima, é bom a gente puxar razoavelmente do mesmo lugar as de baixo. Tá vendo que eu tô tirando quase que do mesmo canto? Basicamente, uma se junta à outra, se encontram no centro da folha. Algumas folhas apresentam diferente, mas são poucas. Quase sempre as nervurinhas saem do mesmo cantinho, do centro da folha. Vou colocar esse verde pântano e não vou deixar ele assim tão riscado. Eu vou dar uma apagada também, tá? Essa parte central eu vou escurecer um pouco mais, mas todo esse verde pântano que eu estou colocando, eu estou sempre dando uma espalhada nele. Essa folha ela é um pouquinho trabalhada, mas ela não é muito difícil. É mais que uma questão de observação, ela é bem tranquila. Vamos colocando o azul bebê por essa região aí, que precisa ganhar mais luminosidade, ele está mais afora do desenho, uma parte que cai uma quantidade maior de luz. As luminosidades maiores e os brilhos que eu vou colocar na minha folha serão todos com o azul bebê. Você observa apenas os pontos, os locais onde eu estou distribuindo essas tintas, ou essa tinta, esse azul bebê. E você pode, se você quiser pintar sua folha dessa forma, estar distribuindo essa luminosidade e esses brilhos por essa região. Observe que naquele lugar onde eu já havia colocado por 2 vezes o azul bebê, eu voltei e estou colocando agora aqui uns excessos. Estou deixando agora um pouco de excesso aí, com um brilho mesmo. Mas não é aquele excesso que a gente joga uma quantidade ali e deixa. Eu estou colocando esse excesso e estou apagando um pouco em volta dele, unindo ele a essas tonalidades que já estão pintadas aí no meu desenho, na minha folhinha. Tá vendo? Nessa hora que você coloca esse azul com a intenção de deixar um brilho, deixar um excesso assim bom em cima da folha, você vai apagando bem suave, tá? Você vai apagando a lateral, mas com o pincel assim, sem forçar ele no tecido, segurando ele bem leve, para que ele não apague demais, não puxe demais essa tinta. Vou marcar um pouquinho essa nervura, vou apagando as laterais dela, ou seja, deixando ela com uma sombra e não como aquela nervura muito partida. Vou colocar também assim umas cortadinhas, umas menores. Essa, olha, que eu tô marcando agora, que essas folhinhas gostam de apresentar esse tipo de nervura. Qualquer retoque você pode dar depois dela seca, não tem problema. Depois que ela secar, a tinta que apagou muito, a tinta que acabou ficando escura demais ao seu gosto, você pode ir lá e fazer uma pequena correção. Se você ficar um pouco inseguro em fazer uma certa correção em cima dela, você pode estar passando uma porçãozinha de clareador de tinta para tecido, que vai facilitar na hora de fazer alguma correção aí em cima, tá bem? Agora eu estou marcando só umas pequenas nervuras saindo daí e nossa folha ficará assim. Vamos então começar a flor. No geral, pessoal, essa folhinha ela não é difícil, ela é trabalhosa por ter muitas pétalas. Eu comecei passando azul bebê, enchendo essas 2 pétalazinhas com azul bebê, peguei o azul Caribe e fiz essa sombra. Olha só que eu deixei ela um tanto marcadinha, as pontinhas mais clarinhas e essa curvaturazinha aí já mais escurecida. Estou reforçando essa sombra de cima dessa pétalazinha com azul marinho. Os azuis que vamos usar para essa flor será o azul bebê, azul Caribe e então o azul marinho. Fora isso, vamos usar também o branco. Olha só, estou passando um pouquinho de branco
por esse contorno, por essa parte de fora. Não são pétalas difíceis de serem feitas. Basicamente, grande parte delas serão pintadas diferentes por estarem em posição diferentes. Veja que essas duas primeiras, elas foram pintadas com essa sombra mais aprofundada no meio. Essas que se seguem, não será muito diferente, mas veja que essa sombra, ela já arredonda mais para a pontinha dessa aí. Também se limitará um pouco para a pontinha dessa segunda. Olha só, vai ficar um pouquinho mais suave, porém mais limitada a pontinha. E essa terceira eu não vou colocar marquinhas, a não ser as sombras que ela tem por estar embaixo dessas outras pétalas. Feito as sombras, você enchendo ela com o azul bebê, que será a base daquelas que ficará em regiões com maior luminosidade. Vamos passar as sombras com o azul Caribe. Vamos reforçar essas sombras com azul marinho. E fora isso, vamos colocar o branco nos lugares que já ficarem mais clarinhos. Olha só que essa daí tem uma marquinha no meio, não são duas pétalas, é uma só, mas ela tem uma marquinha bem acentuada. Essa divisa entre elas duas está assim bem mais marcada por conta da luminosidade dessa vela aí em cima. Essas curvaturas que acabam ganhando essas pétalazinhas, elas recebem uma certa sombra nessa parte de cima, a parte de baixo, que a luz bate mais diretamente, fica com mais luminosidade. E então, depois de você misturar bem essas tintas, o cuidado, na verdade, é você não sair borrando as outras. Você vai passar o azul marinho e borrar a pétala de cima, aí vai ficar difícil. Então, você toma cuidado, pega um pincel pequenininho, para você não sair borrando as suas pétalas, colocar a tonalidade correspondente de cada um ali em cima dela mesmo, sem passar para a pétala do lado. E vai ficar tranquilo de ser pintada. Ela não são difíceis, são, como eu disse, um bocadinho trabalhoso, né? Com o branco, olha, eu vou aumentando a luz de cima dessas pétalas e vamos para as seguintes. Veja que eu pintei todas essas. Todas essas eu enchi com azul bebê. Com o azul Caribe, eu estou colocando sombra. Essa sombra está mais marcada nessa parte onde ela se encontra embaixo da outra, tá vendo? E vou passar essa sombra em todas essas 4 pétalas. Colocar essa primeira sombra, eu vou vir com azul marinho. Vou colocar também uma curvatura nessa parte aí de cima dessa, mas não são todas as pétalas que levará essa sombra, tá vendo? Essas daí eu estou colocando, essas mais largas e mais afora, e principalmente que estão mais próximas a essa luminosidade. Se elas estivessem um pouquinho mais distante, na parte de baixo, por exemplo, essa sombra aí dentro da pétala quase não levaria. Olha só que eu coloquei a sombra dessas. No em volta, eu vou colocar o branco. O branco vai melhorando essas separações e vai dando mais luz, mais vida a essas pétalazinhas. Vai melhorando o movimento delas. Olha só, vamos colocando o branco só na quina do pincel. Pegue pincéis pequenos. Eu trabalhei para pintar essa flor inteira com pincéis número 2, número 0, número 2, número 4 e usei também um número 6. O número 6 eu usei ele para encher as pétalas maiores e o 4, o 2 e o 0 para detalhar. Esse contorno eu tô tendo cuidado de tentar cobrir ele o melhor que eu consigo. Porque às vezes a gente vai lavando e esse contorninho de carbono acaba demorando um pouco para sair. Então ele me incomoda, por isso que eu
fico tentando cobrir ele, mas é uma questão de gosto. Se você não se incomodar muito, você pode simplesmente fazer o seu contorno e se aparecer um pedacinho do carbono, você espera que ele saia na lavagem do tecido. Enchi mais essas outras pétalas com o azul bebê. Estou passando o azul caribe. Esse azul caribe, observa que eu vou deixando ele um pouquinho riscado, tá vendo? Na hora de você colocar o seu azul marinho, o seu azul caribe, você pode ir puxando assim, deixando um pouco riscadinho em cima dessas pétalas. E mesmo na hora de você colocar o branco, se ele vai ser espalhado, como é o caso dessas pétalas agora, ele não vai fazer essa curvatura como fizemos nas pétalas anteriores, você também pode puxar ele deixando um pouquinho riscado. Olha só, eu vou colocando branco, vou dando preferência às laterais e o centro também puxa um pouquinho. Coloco o branco dessa vez, diferente das outras. Essa não tem aquela curvatura no centro da folha, essa tá bem tranquilinha. Essa daí, ela tem uma curvinha, ela é um pouquinho diferente, essa pontinha, ó. Essa curvinha, essa dobrinha que tem aí em cima, eu vou encher ela com branco, a dobrinha, e escureço a parte de baixo. Nessa hora, eu vou para um pincel zero, porque isso aí é um detalhe bem pequenininho. Embora esse crisântemo eu tenha feito ele grande, mas os detalhes que tem em suas pétalas acabam sendo detalhes pequenos. Olha só, eu vou encher novamente essas daí com o azul bebê, passar o azul caribe como sombra, vou colocar o toquezinho de azul marinho, olha só que pouquinho de azul marinho. Veja que eu peguei tão pouquinho que ele ficou bem suave. O azul marinho, ele é muito forte, se você pegar uma porção maior, vai ficar igual essas de baixo que pintamos primeiro. Veja que elas estão bem mais escuras, tá vendo? Essas daí eu também fiz aquela marquinha no centro da folha. E veja que não se diferencia muito. A diferença é o lugar onde a pétala se encontra. Essas que pintamos antes, elas estão mais escuras. Essas que eu estou pintando agora, tem essas marquinhas e elas estão mais claras, porque elas estão mais próximas ao fogo da vela. Ela tem mais luz sobre ela. Então, o que vai variando disso aí é a posição e onde se encontra essas pétalazinhas. Algumas têm um movimento diferente, outras estão em uma região de maior sombra. Olha essa daí que eu tô pintando agora, ela está com um movimento diferente, ela está voltada para o lado. Ela tem essa parte que tá mostrando a parte de dentro e a parte de fora. Enchi ela com o azul bebê, estou colocando essa primeira sombra de azul caribe. Vamos marcando essa parte de dentro, vamos marcar também essa parte de baixo, deixar ela um tanto mais escurinha. Olha só, estou colocando agora uma porção do azul marinho. Essa região aí eu vou deixar ela mais escurecida. E na parte de dentro eu vou colocar também um pouquinho do azul marinho. Ou seja, ela vai ganhar uma sombra mais marcada tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Mas para já eu vou passar o branco. A luminosidade dessas de cima será o branco. Elas estão numa região de maior luz. Vou colocar o toquezinho de azul marinho riscado aí nesse centro. E tá vendo como fica diferente? Acaba sendo diferente a pintura das pétalas por conta do movimento em que ela se encontra, da posição em que ela se encontra. Ou seja, eu não vou pintar todas as pétalas uma a uma com vocês, porque tem muitas que são bem semelhantes. Porém, aquelas que forem diferentes, eu vou pintar junto com vocês. Essa, por exemplo, ela tem uma dobrinha na ponta. Olha só, essa dobrinha aí, a gente coloca uma sombra embaixo dela. A parte de cima dela, você pode colocar o branco.
Essa parte de cima, às vezes, eu coloco até com o pincelzinho número 0. Esse não é o 0, esse é o 2, redondo. Mas, às vezes, há necessidade de colocar com o pincel 0, porque elas ficam bem fininhas e a gente tem que ter o cuidado de não borrar nem as de trás, nem a parte de dentro dela. Olha só, essas duas aí são iguais. Aquela que eu estava pintando, que eu pintei anteriormente. E essa outra aí, ela tem essa dobrinha, olha só, bem marcada. Eu enchi ela toda com o azul bebê. Agora, eu vou colocar as sombras, as primeiras sombras com o azul caribe. Viu? A parte de dentro da dobrinha, a parte encostando na dobrinha ficou bem mais marcada. E essa outra aí, olha, vou escurecer a parte de dentro, vou escurecer essa parte de fora, essa parte de baixo de fora. Essa outra será a mesma coisa. Vou escurecendo essa parte de dentro todinha e principalmente a parte onde ela está embaixo da outra pétala. A gente também tem que ter esse cuidado de escurecer isso aí. E a parte em que ela vai para baixo, a parte de baixo dela, onde ela está embaixo das outras também. Olha só os cantinhos que eu estou acrescentando mais sombra. Dessa vez eu estou acrescentando essa sombra com o azul marinho, deixando mais marcado. Nessa região aí central também vou colocar um toquezinho do azul marinho. Essa parte aí de cima a gente tem que ter um cuidado com as sombras, porque é a região mais próxima desse fogo, de maior luminosidade. Essa parte nessa outra, essa parte de dentro, eu vou colocar bem escurinho. Porque além dela estar dobrada, de contra a claridade, ela ainda tem essa outra pétala, olha só, que tá saindo basicamente do meio dela. Então, essa partezinha aí precisa ficar bem mais escurecida. Feito tudo isso, a gente vem com o branco e vai distribuindo maior luminosidade. A gente pode ir deixando até um certo excesso por essas bordas. E quando a gente puxar esse branco, a gente pode ir puxando ele, deixando um pouquinho riscado. Não precisa emendar demais, tá bem? E vamos fazer isso em todas essas pétalazinhas. Essa daí eu só estou melhorando, ela já estava pronta. Agora eu vou colocando a luminosidade dessas demais, né? Do mesmo jeito que eu coloquei naquela, eu vou colocar nessa. E essa aí de cima, que tem uma dobrinha diferente, a gente vai colocar bastante branco nessa parte de cima. Pode deixar ela bem esbranquiçada aí, tranquilo. E colocar um pouquinho nas laterais. Pode colocar nas duas laterais. Ou pelo menos na lateral voltada para a esquerda. Se não colocar no direito, tudo bem, mas na esquerda é necessário. Eu coloquei dos dois lados. Vamos seguindo nossa pintura, pintando agora com o azul caribe. Nós estamos entrando numa região de menos luminosidade. Veja que essas pétalas estão aí por trás, então ficará mais escuro. Essa daí eu comecei ela com o azul caribe e vou terminar com o azul bebê, porque essa pontinha dessa, ela está um tanto por cima e ela está pegando um pouco mais de luminosidade. As de baixo, eu enchi já totalmente com o azul caribe. Vamos encher isso aí, fazer a nossa base. Vamos então pegar o azul marinho, porque para essas que são mais escuras, que estão por trás, terá essa diferença, terá esse diferencial. Elas vão ser pintadas com o azul caribe como base, elas levará a sombra apenas do azul marinho, e a luminosidade delas será colocada com o azul bebê. As primeiras nós pintamos como base azul bebê, fizemos sombras de azul caribe e azul marinho e colocamos de luminosidade o branco. Terá esse diferencial entre elas. Observe que eu vou colocando aí as sombras
dessas que estão por trás, colocando sombras de azul marinho e riscadinha. Não tô fazendo aquela pintura muito lisinha, muito emendada. Eu tô deixando ela um pouco riscado, o centro dessas pétalas. E assim eu vou pintar essas que ficam por trás. Essa é um tanto maior. Vou colocar as sombras dessas aí também. Vamos distribuindo essas sombras, deixando riscadas. Vou deixar a sombra apenas na parte de baixo dessa flor que estamos pintando. A outra flor, a parte que a pétala fica embaixo, eu não vou colocar sombra. E teremos algumas pétalas de nossa flor que será pintada assim, tá? Olha só a luminosidade dela. Será colocada em pouca quantidade e com o azul bebê. Não vamos usar branco para essas, tá bem? E veja que eu não tô colocando muita luz, igual eu coloquei nas de cima. Tô colocando, fazendo aqui um acabamento para ela, mas algo bem mais suave. Deixar ela um pouquinho riscada aí também, mas vamos dar uma apagada, deixar isso muito forte não. Terminado essas, vamos pintar essas outras. Vamos encher ela toda com azul bebê. Elas já estão mais por cima, mais acima, não é? Então, elas vão ser pintadas com a base já mais clarinha. Observe que eu tô fazendo primeiro esse acabamento de branco, pois ele acaba dando um pouquinho mais de trabalho quando a gente coloca primeiro o azul. Na hora de colocar o branco, a gente acaba borrando. Quando eu coloco o branco, aí eu venho com o azul, olha, fica mais fácil, porque onde o azul parar, não tem problema, deixo ali mesmo. Tá vendo? Mas qualquer, assim, contorno que você queira fazer, qualquer reparo que você queira fazer depois nesse branco, você pode pegar um pincelzinho número 0 e estar fazendo, tá? Estou colocando para essa parte de baixo aí um pouco de azul marinho, deixando ele assim mais riscado mesmo. Você pode deixar em todas as suas pétalas esse branco, esse azul caribe, esse azul marinho assim riscado, viu? Essas pétalas elas são um tanto enrugadas e essas ruguinhas a gente representa com esses risquinhos que a gente acaba deixando por cima da pintura. Coloquei uma porção de sombra aí porque ela tem essa curvatura, essa dobrinha que acaba projetando sombra aí. E essas outras serão feitas do mesmo jeito. Se você prestar atenção, tá mudando sim a posição das pétalas, por essa razão estou fazendo elas junto com você, mas não é difícil, não é assim tão difícil. Se você passar o seu risco bem forte, que você coloque o seu tom base sem perder seu risco, a sombra, a luminosidade que você vai colocar em cima não é tão difícil. Você só precisa pegar pouca tinta no pincel e usar pincéis pequenos. E claro, se você quiser imprimir o seu risco um pouco maior, quanto maior, mais fácil ficará. Quanto menor, mais difícil. Porque, quer queira, quer não, essas pétalas, elas são todas trabalhadas. Olha só, tô passando aí bastante azul marinho dentro dessa pétalazinha. E essas outras eu vou distribuir também suas sombras com o azul marinho. Vou colocar o branco, aliás, vou colocar o azul bebê de luminosidade para essa, você tá vendo? Como essas já ficaram um pouquinho mais escuras, embora eu tenha usado como base para ela o próprio azul bebê, mas na hora de colocar a luminosidade eu estou reforçando com ele. Depois você pode pegar um pouquinho de branco com o pincel 0 e acrescentar principalmente essas dobrinhas na parte de cima, deixando um pouquinho mais claras. Mas não se preocupe se a sua luminosidade está sendo colocada também com a cor que foi base para a pintura da pétala. Olha só que essa daí eu vou deixar com essa pontinha dobrada, uma dobrinha bem pequenininha, mas já pesa um pouco, já deixa um escuro embaixo dela.
Vou clarear essas laterais, mas eu tenho que respeitar esse espaço aí em cima, olha. Não dá para eu encostar no espaço de sombra que ela projeta. Melhorei esse contorno com o pincel número 0. Para esses lugares aí, como eu lhe disse, você pode pegar o pincel 0 e acrescentar um toquezinho de branco. Lembrando que eu tinha feito aí a luminosidade dela, essa parte dessa dobrinha, eu coloquei com azul bebê mesmo. Essas aí embaixo, gente, eu vou encher com azul caribe. Elas estão numa região de maior sombra. Então, eu vou encher elas todas com azul caribe. Vou passar, olha, sombra em tudo isso com azul marinho, igual eu fiz nessas outras. Essa daí eu vou mostrar pra você que eu sombreei também um pouquinho essa lateral dela, né? Ela ficou um pouquinho diferente das outras. Mas o restante foi tudo igual. Agora, com o azul bebê, eu vou vir colocando as luminosidades. Colocar a luminosidade para todas elas, não levarão branco. Essas que ficam aí embaixo, elas têm menos luminosidade caindo em cima dela, logo, não vou colocar branco. A base dela foi mais escura, com o azul caribe. Vou, olha, colocando essas luzes com o azul bebê, igual eu fiz nas que pintamos anteriormente. Feito isso, deixando elas um tanto mais escuras, até porque elas estão em lugar de menos luz, vamos dar sequência com essas outras. Observe que essas outras eu pintei parte delas com o azul caribe, isso, vou terminar todo o restante delas com o azul bebê. Vamos emendar bem isso. Olha só, parte com azul caribe, a parte de sombra, de maior sombra, a parte de fora com azul bebê. Vamos encher essas pontinhas aí. Vou escurecer um pouquinho essa pontinha e essa dobrinha que ela tem, porque ela está embaixo dessa outra, leva mais sombra. Essa aí de trás, esse pedacinho dessa aí atrás, eu vou marcar ela com azul marinho e depois a gente vai colocar um pouco de luminosidade para que ela apareça melhor. Veja que ela tá bem escondidinha aí atrás, né? Olha só, o azul marinho vai trazendo já ela. Escureci também um pouquinho a de trás. E esses cantinhos aí, eu vou escurecer todas com azul marinho. Vou colocando, elas vão afinando conforme vai indo para o centro da flor. Ficam mais largas na parte de fora e conforme elas vão indo para o centro da flor, elas vão ficando um pouquinho mais fininhas. Depois de colocar o azul marinho, a sombra mais forte, olha só, riscando, tendo cuidado de riscar um pouco isso aí. E vejam, gente, que essas pétalas de baixo, elas foram pintadas mais escuras. As pétalas de cima levaram mais luz. Várias pétalas se mostram de forma diferente em desenhos diferentes. Foram desenhadas de formas diferentes. Olha só a pontinha dessa aí, que tem uma baixa no meio dela, como se é um corte, um machucadinho no centro dela. Eu deixei assim mais escurinho e as laterais mais claras. Tô colocando luminosidade para essas laterais dessa aí, sendo que a pontinha dela fica com bastante luz. Vou colocar as luminosidades dessas do mesmo jeito que fizemos nas já pintadas anteriormente. Essa eu vou levar um pouco de luz para o centro dela. Veja que a luminosidade que eu estou colocando para essas, que estão um tanto assim mais escura, também é com o azul bebê. Não estou colocando branco para essas pétalas mais escuras, apenas o azul bebê. Alguns lugares eu vou arrumando com o pincel número 0, porque são cantos bem delicados que um pincel maior iria borrar tudo. Essas daí eu quero pintar com vocês, porque ela está mais
Olha só, elas estão com as posições diferentes, né? Tem umas dobras maiores, mas você vai ver que são tão simples quanto as outras. Vou colocar logo a luminosidade, que será dada com o azul bebê, ou seja, enchi todas essas dobrinhas com azul bebê. Agora eu vou pegar o azul marinho, vou colocar as sombras, tendo cuidado de deixar bem escuro essas separações entre elas, olha, e colocar um pouquinho de sombra também nessas partes embaixo das dobrinhas. Essa sombra mais marcada do azul marinho. Fiz isso com todas elas, agora com um pouquinho de azul bebê, eu vou colocando luz, um pouco de luz aí nessas separações. Tá vendo que elas não são assim difíceis de serem feitas? E essa outra, que é uma dobrinha maior, ela também não é difícil de ser feita. Será bem semelhante. Para essas daí, você vai enchendo elas toda com essa dobrinha dela, com o azul bebê. Mas quando elas secarem um pouco, olha, eu estou passando um pouco do azul caribe na parte de baixo, deixando uma sombra suave na parte de baixo das dobrinhas. Esse cantinho aí é uma separação de pétala. Agora, essa pontinha eu vou acrescentar a ela mais azul bebê. Vou escurecer esse centro, essa parte, essa dobrinha que tem no meio dessa curvatura. Vou acrescentar a essa região do em volta luminosidade, mas com o azul bebê, não vou usar branco para elas. E vou colocar um toquezinho de azul marinho, aprofundando mais isso aí. Essa região afora dessa dobrinha, eu vou escurecer com azul marinho. Tá vendo? A gente passa aí o azul marinho e destaca bem essa dobra dessa pétala. Deixa ela bem mais visível, bem mais desenhada. Aí eu vou com o pincelzinho número 0, passando essa luz, que é um cantinho bem pequeno. Se você for fazer com um pincel maior, você vai borrar. Vou reforçando aí as sombras que eu quero embaixo dessas dobrinhas. Lembrando que elas estão de contra a luminosidade, por essa razão eu estou colocando essa sombra aí embaixo. Se elas estivessem na parte de cima, não precisava. Vamos encher essas outras. Vamos colocar novamente suas sombras, só que a sombra dessa é um pouquinho diferente, porque elas estão voltadas para o lado de dentro, para o lado do centro da flor. Essa aí de fora, não. Mas essas de dentro, elas estão voltadas para dentro da flor. Olha só. Essa daí eu vou fazer sua sombra normal, como eu estava fazendo das outras. Enchi ela com azul caribe, estou colocando a sombra com o azul marinho. Essa daí, olha, de onde sai a sombra dela, tá vendo? Você tem que prestar bastante atenção em detalhes como esse, porque é nessa hora que a gente erra e fica uma coisa estranha no nosso desenho. Aí eu vou colocar a luminosidade da minha dobrinha, fazer esse contorno. Esse é um pincel número 2, redondo. Posso fazer também com o número 2 chato ou número 4, depende de como estejam os pelinhos dele, se vai me ajudar ou não. Quando a gente começa a colocar essas luzes, a gente começa a entender melhor a nossa pétala. Veja que ela está dobrada. Ela ficou aí amassada entre essas duas que estamos pintando em cima e essas anteriores, que pintamos anteriormente, né? E a luminosidade dessa daí, olha só onde vai cair, tá vendo? A sombra dela do lado direito, a luminosidade do lado esquerdo, e eu tô puxando esse azul bebê, deixando ele riscado. Deixando ele um pouco riscado, não precisa alisar muito.
Vou marcar essa lateral, porque essa pétala ela desce para dentro, para debaixo desse centro dessa flor. E vamos encher essas outras. Veja que essas daí elas são bem semelhantes. Vou escurecer a parte de baixo. No caso, elas eu enchi com o azul bebê. Elas estão numa região de maior luz. Vou começar essa primeira sombra com o azul caribe. E assim farei com essas todas que passei o azul bebê nelas. Olha só. A porção, esse embaixo, esse encontro dela com essas menores fica bem mais escura. Essa daí é um pouquinho diferente, porque ela arredonda. Ela tem duas dobrinhas de pétalas caindo para cima dela. Não é só uma. Agora, com o azul marinho, eu vou escurecer a parte de dentro da dobrinha, né? No caso dessas que tem uma dobrinha só em cima da pétala, eu escureço só um lado, o lado de cima. No caso dessa outra que tem duas dobrinhas para cima dela, eu vou ter que escurecer os dois lados. Olha só, vou escurecer tanto o lado de cima quanto esse lado de baixo. O lado de cima mais marcado, o lado de baixo mais suave. Colocado as sombras, vamos colocar agora o branco de luminosidade. Lembrando, ela está numa região de maior luminosidade, então a gente não vai colocar aí o azul caribe, aliás, o azul bebê, a gente vai colocar o branco. Para esse brilho, para essa luz maior que a gente coloca em cima dela, a gente vai colocar de branco. Essa aí embaixo vai levar o branco dos dois lados. São duas dobrinhas que ela tem. Agora, para essas outras aí, eu vou pintar logo essas pequenininhas. Eu vou pintá-las com azul bebê. Mas esse centro, ele vai começar a ganhar um pouquinho mais de sombra, de mais profundidade. Até então, estamos colocando o azul bebê e o azul caribe como sombra, dando um toquezinho de azul marinho. As pétalas vão ficando menores. Cuidado para não sair borrando. Nessa hora, a gente tem que ter um cuidado maior. Olha só. Elas ainda estão bem suaves, mas eu vou colocar aí uma profundidade com azul marinho. Na hora que você for pintando, se você achar que as que estão atrás estão muito clarinhas, estão muito emendadas, a que você vai pintar depois, você acrescenta um pouco mais de sombra para ela. Eu gosto de começar a pintar essas flores pelas laterais, pelas pétalas de fora, porque a gente, quando vai pintando essas que estão dentro, a gente já vai fazendo um acabamento em cima daquela de fora. Se a gente começar das de dentro, fica mais fácil da gente errar, da gente borrar na hora de fazer a pintura. Esse centro todo eu enchi com azul caribe. Agora, observe que eu não perdi meus riscos. E eu vou pegar azul marinho e vou fazer sombra para todas essas pétalazinhas aí. No encontro, no lugar onde elas se encontram, embaixo de outra, eu coloco uma sombra. Para todas elas. Fazer isso em todas elas. E veja que ficou bem escurecido e essa é a intenção. Agora, com o azul bebê, não pegue o branco, pegue o azul bebê. Você vai colocando, olha, uma porçãozinha para cada uma delas, dando luminosidade para todas elas. Não coloque demais. Elas são pétalas pequenas, se você levar muita tinta aí você pode deixar branco demais e essa não é a intenção. Mesmo assim, a gente ainda vai reforçar as sombras disso aí, viu? Eu coloquei uma primeira sombra, vou colocar a luminosidade, olha só. Agora eu vou vir com azul marinho aprofundando essas quinas, essas pequenas quinas entre elas. Vou fazer isso em todas essas quininhas, deixá-las mais escuras, mais marcadas.
dar mais profundidade a isso aí, para não ficar assim tão raso essa sombra. Veja que fica bem melhor, tá vendo? Vamos encher esse restante de pétalas, colocar a sombra delas, elas serão aquelas pétalas bem mais práticas, bem mais tranquilinhas de pintar. Veja que eu tô escurecendo um pouquinho essa de trás. Se você achar que tá muito clarinha, coloque um pouquinho mais de sombra para ela, na que tiver atrás, tá bom? Vou aí marcando a sombra dessas daí com tranquilidade. Agora eu vou vir com um pouquinho. Você pode vir com branco, um pouquinho de branco, colocando aí em cima. Ou você pode usar também o azul bebê. Eu tô usando o branco mesmo. Tô dando mais luz a essas que estão aí por cima. Vou espalhar para todas elas esse branquinho. E agora, gente, eu vou vir com o pincel número 0, azul marinho com aquela gotinha de água e vou fazer um leve contorno entre elas, deixando mais escurecido ainda as quininhas, melhorando essas quininhas. Bom, gente, dessa forma ficou a nossa flor. Para hoje nós vamos pintar essa folha e essa flor. Logo mais eu volto para a gente terminar esse desenho. Beijos e até mais. Tchau!